Ora, bom dia. Bem-vindos ao segundo evento deste projeto, Conversas por um Canudo. Hoje o tema principal é o urbanismo em Braga. Estamos aqui no piso 1 da Mesa da Praça, espaço cedido pela Sonai Sierra, a quem eu agradeço em nome especial à Daniela Brito. Este espaço está dentro da praça, o Mercado Municipal de Braga, que tem inúmeros prémios de reabilitação e de arquitetura. Aqui ao lado encontra-se o Generation, que recebeu em 2014 o Prémio Nacional de Reabilitação Urbana. Aproveito também para agradecer à praça, que cedeu o resto de estrutura e equipamentos. Agradecer também a todos os patrocinadores e parceiros que confiam neste projeto. Muito obrigado. O projeto Conversas por um Canudo, para quem não sabe, é uma série de 4 eventos dedicado aos desafios da cidade e aos desafios dos bracarenses. Cada evento tem uma temática e nele abordaremos o tema, bem como a sua prática em Braga. O que está a ser feito, o que já se fez e o que falta fazer serão algumas das perguntas feitas aos nossos oradores convidados. A intenção é gerar uma conversa simples e uma linguagem clara, de modo que todos os bracarenses consigam perceber o que se passa à sua volta. Aproveito e divulgo as redes sociais, convido toda a gente a seguir. Estamos presentes no Instagram, no Facebook, no YouTube e no Spotify. E logo no fim iremos fazer um sorteio e um seguidor receberá um brinde. Neste caso, 2 chacas de brindes. Conversas.por.1.canudo. Vamos passar agora à definição do urbanismo. O urbanismo traduz-se num conjunto de questões relativas à arte de edificar uma cidade. A palavra urbanismo tem a sua origem na palavra latina urbis, que significa exatamente cidade. O urbanismo e a urbanização são conceitos bastante parecidos. Se diferenciam apenas na questão que o urbanismo está mais associado à ideia de urbanizar e a definição de urbanismo está mais ligada à ação. Com o urbanismo, pretende-se adiantar e planificar futuras construções que irão aparecer e perceber de melhor maneira os erros que têm de ser prevenidos. Entender estas finalidades e as necessidades por trás, os problemas e os desafios e as diferentes maneiras com que as pessoas se relacionam com estes meios é fundamental para construir cidades planeáveis, sustentáveis e pensadas para impulsionar o desenvolvimento da sociedade. Vou começar por apresentar comigo a moderadora Fátima Barroso, que formou-se na arquitetura da Universidade de Lusías de Vila Nova de Famalicão, especializando-se na vertente de recuperação arquitetónica e urbana. Estagiou e colaborou no Gabinete de Arquitetura César Machado Moreira Arquitetura, em Matosinhos. Entre 2009 e 2014 colaborou no Gabinete de Arquitetura Asos Arquitetos e em 2015 criou, juntamente com o arquiteto João Pimenta, aqui presente, o Gabinete de Arquitetura Praça 58 Arquitetos, em Braga. Uma salva de palmas para a Fátima Barroso. Nasceu em Braga e frequentou a Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa. Concluiu a licenciatura em Direito. Pela mesma universidade, é mestre em Direitos de Negócios e de Empresa e pós-graduado em Direito Administrativo. Na Universidade de Lisboa, concluiu o curso de Formação Política no Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito. É pós-graduado em Direito de Urbanismo e da Habitação, também por esta universidade. Foi presidente da JSD Braga e vice-presidente da JSD Nacional. Entre 2013 e 2017 foi membro da Assembleia Municipal de Braga. Foi presidente da mesa da Assembleia Geral da Braga Habite entre 2017 e 2019. Desde 2017 exerce funções como vereador da Câmara Municipal de Braga, onde tem os pelouros, entre eles a gestão urbanística, o ordenamento do território e a reabilitação urbana, a habitação, inovação e tecnologia e inteligência urbana. É ainda presidente do Conselho de Administração da Braga Habite e presidente da mesa da Assembleia Geral do STUB. Falamos do Dr. João Rodrigues. Uma salva de palmas, por favor. Residente do Porto, após ter concluído o mestrado em Arquitetura pela Escola Superior Artística do Porto, vivenciou várias experiências de trabalho pelo mundo fora. 1 ano na Alemanha, 3 meses no Japão e 4 meses no Chile. De regresso a Portugal,
e ingressou num estágio profissional na ASO Arquitetos em Braga. Após um ano e alguns meses na ASO, foi convidada a ir para Angola a fim de coordenar um projeto. Por lá esteve durante 3 anos. De regresso a Portugal, em 2017, começou a exercer funções na DSC Group, onde continua atualmente, tendo desenvolvido várias propostas de concepção e construção, entre as quais destaca mais recentemente a concepção e construção do mercado municipal de Luanda. Junta-se a nós, a arquiteta Leonor Afonso. Tem frequência na licenciatura de solicitadoria, avaliador e analista no investimento imobiliário. Esteve durante 10 anos como colaborador em escritório da Agência de Execução e Avaliação de Imóveis. Está há 7 anos no mercado imobiliário, 1 ano na JC Group e 6 anos na 121 NUPI. Está na 121 NUPI desde 2016, onde é diretor comercial há cerca de 1 ano. Falámos do Pedro Martins. Casado e pai de 2 filhos, pertence aos Bombeiros Voluntários de Braga há mais de 20 anos. É subchefe de 2ª classe. É diretor da Associação de Moradores das Andorinhas há 18 anos e presidente da mesma há 12. Falo do Sr. Flávio Vieira. Uma salva de palmas. Diga. Sapadores, exato. Bombeiros Sapadores de Braga. Peço desculpa. Não é discriminar ninguém, mas... É diferente. Ora, obrigado a todos por estarem aqui presentes. Vamos dar início à conversa, começando com alguns dados aqui de Braga. A cidade de Braga, em termos populacionais, foi uma das que mais cresceu nos últimos anos. Os censos de 2021 consideram que o Concelho de Braga foi o concelho português que mais cresceu na última década. Com este crescimento, a população residente de 6,5 face a 2011. Braga não foi só a cidade que mais cresceu, como foi a única com a dimensão a consegui-lo de forma tão sustentada. E tudo isto com o país a literalmente mingar de dia para dia. Com consequência, há uma maior pressão sobre as infraestruturas, que levou à escassez da oferta de habitação e, como consequência, um aumento dos preços dos imóveis. Compra de 1.334 euros por metro quadrado e de rendas com um T2 em 2018 a 380 euros e hoje pelo preço de 600 a 700 euros. Todos recordarão que o tempo de Braga possuía os preços mais baixos por metro quadrado, construção com preços acessíveis, que se refletia também no valor das rendas, muito mais abaixo do que se praticava naquela altura. E esse tempo já acabou há alguns anos. Questiono o Dr. João Rodrigues sobre o investimento que a Câmara tem feito para tentar reduzir esta escassez de procura imobiliária. Bem, está ligado? Muito bom dia, está ligado? Calculo que sim. Tá. Bem, muito bom dia a todos. Agora já está? Está? Bem, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite para cá estar, fazendo desde já referência à boa organização deste evento, apesar de ter começado um bocadinho depois do tempo, mas foi por causa do organizador, não tem problema absolutamente nenhum. Mas é muito bom que se faça este tipo de iniciativas, que se promovam estas iniciativas. E de resto, até para nós, bastante satisfatório que se possam realizar em obras e em equipamentos municipais que possam servir não só para aquela que é a sua utilidade primeira, que é ser um mercado, também não só para a sua utilidade, não digo segunda, mas acessória, que é uma zona de restauração, mas onde também se podem promover iniciativas destas e de outra índole, e que nos levam logo a tirar uma primeira conclusão de que os investimentos públicos forem devidamente pensados, se não forem pensados de forma muito restrita e sem grande lógica, podem ser bons investimentos. Isso passa-se nas obras públicas, passa-se nos mercados municipais, mas também se passa na questão da habitação. Mas eu, em primeiro lugar, queria referir um assunto, porque parece que nos últimos tempos
se tem visto o crescimento da população da cidade como uma coisa má. E o crescimento da população da cidade é, sobretudo, uma coisa ótima. Quem dera a qualquer cidade ter os níveis de crescimento que Braga tem nos últimos anos. E isso não é um elemento subjetivo, não sou eu isoladamente que penso isso. Basta olhar para os livros de história para perceber que as sociedades que avançam, os países que avançam, são aqueles que crescem e aqueles que vão perdendo poder, capacidade, e as condições de vida às pessoas que não vivem ao longo da história, isto parte há 1000, há 2000, há 3000 anos, são as cidades, os países, as nações, os povos, todos os processos que vêm colocando. Portanto, logo o primeiro elemento que eu acho que é bom realçar é que o facto da cidade ter crescido, e ter crescido ao contrário do país praticamente todo, e quando se diz que o país mingou, não foram só as cidades do interior que mingaram. Lisboa tem menos população hoje do que tinha em 2011, o Porto tem menos população hoje do que tinha em 2011, Guimarães a mesma coisa, Oeiras a mesma coisa, Cascais é como Braga, mas que são menos que Braga. E, portanto, logo acho que o primeiro dado e a primeira consideração que eu faria é partir deste pressuposto que é ter mais gente a querer morar em Braga, significa que a cidade é uma cidade mais atrativa, que dá boas condições de vida às pessoas, porque se não desse boas condições de vida as pessoas não vinham para cá viver, nem se mantinham cá. Eu lembro-me, por exemplo, quando tinha a vossa idade e já participava neste tipo de debates, um dos temas recorrentes que tínhamos em cima da mesa era como é que nós vamos fixar as pessoas que estudam na Universidade do Minho para ficarem cá a viver. Hoje isso nem se coloca. É óbvio que quem cá, eu curso à partida, fica cá a trabalhar. Temos outro tipo de problema, que é como é que nós vamos fixar aqueles que vêm de fora para Braga, porque depois em Braga há emprego, e há emprego qualificado, e há emprego bem pago, e portanto hoje Braga passou a ser um sítio apetecível. Deixou de ser um sítio onde as pessoas estudavam e depois saíam, para ser um sítio onde as pessoas estudam e ficam, e os que cá não estudam, ficam também. Agora é óbvio que este crescimento traz também muitos desafios. Traz desafios ao nível da mobilidade, toda a gente já reparou. Hoje, se calhar, demora, em vez de demorar os 5 minutos que demorava entre a escola e casa, há uns anos atrás, se calhar não demora 5, demora 7, demora 10 ou demora 15. E também se verifica que é óbvio na habitação. Os preços hoje na habitação são claramente superiores àquilo que eram há 2, há 5, há 10 anos atrás. Mas isso verifica-se aqui e verifica-se noutras cidades. Mas vamos falar disto de Braga, porque é de Braga, ou é relativamente à habitação de Braga, que eu sou responsável. Eu também não vou fugir, dizendo que o problema é um problema de todos e que nós também estamos a sofrer do mesmo por razões externas à nossa cidade. As razões que levaram à habitação, o preço da habitação nos últimos anos são sensivelmente 3 ou 4. Em primeiro lugar, já dissemos, Braga cresceu e há mais gente a morar do que aquela, e há mais gente à procura de habitação do que aquela que havia há uns anos atrás. Em segundo lugar, os preços da construção, seja por força daquilo que está a acontecer neste momento na Ucrânia, seja por outros fatores, o preço da construção aumentou imenso, faz naturalmente que o preço da habitação também cresça muito. E em terceiro lugar, por causa da questão da inflação, que acaba por estar relacionada com as outras duas, ou melhor, com a questão da invasão da Ucrânia e com a questão dos preços, mas porque de facto hoje aquilo que as coisas custam, ou melhor, a evolução no preço das coisas, aumentou consideravelmente face ao poder aquisitivo das pessoas, face àquilo que as pessoas ganham. E, portanto, hoje em dia tem que se arranjar, uma vez por todas, uma solução para esta questão da habitação. E há duas formas de resolver esta situação. Não estou a dizer, porque quando digo duas formas, estou a dizer que é simples e que são duas formas muito certas e muito concretas, mas há duas vias para resolver esta situação. Uma, através do investimento público. E eu já vou falar um bocado de investimento público. Outra, através do investimento privado, que permitir que as pessoas possam construir melhor, possam construir à partida a valores que as pessoas, depois que os compradores, possam suportar, tanto no mercado de venda como no mercado de arrendamento. Do ponto de vista público, a Câmara Municipal de Braga, e aqui falo dos últimos 50 anos, já tem um grande historial de construção e de promoção da habitação pública. A habitação que é construída pelo município, pela Câmara Municipal, com o domínio de todos nós, para depois ser prestado e ser subarrendado ou ser arrendado por valores controlados a famílias com menores capacidades de ter acesso à habitação. Mas nos últimos anos, e por força quer de instruções da própria União Europeia, quer do próprio Governo Central de Portugal, o Estado português destinou muito dinheiro para ser gasto, para ser investido, e bem investido, o gasto não significa ser mal gasto, para ser investido na habitação pública. E ao longo dos últimos 2 anos, a Câmara Municipal de Braga lançou um documento, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é a Estratégia Local de Habitação, que prevê uma série de investimentos municipais dentro do território que têm 2 ou 3 particularidades. Mas eu acho que a primeira e a mais interessante delas todas
é que esta estratégia local de habitação, em vez de dar resposta só àquelas pessoas com menos capacidade aquisitiva e com menos capacidade para recorrerem à habitação, ou que tradicionalmente são as pessoas que beneficiam destes apoios, como começamos a perceber que a própria classe média está a ter dificuldade em ter acesso à habitação, começamos a criar apoios não só para aqueles que menos têm, mas também para aqueles que hoje acabam por ser incluídos também nos que menos têm, mas que se calhar há 2 ou 3 anos eram franjas da população que facilmente tinham acesso à habitação e não têm. E essa estratégia local de habitação destina 126 milhões de euros de investimento nos próximos 6 anos. Para vocês terem uma ideia da importância que estamos a dar à habitação, 126 milhões de euros é, grosso modo, o investimento anual da Câmara Municipal em todas as áreas. Desde pagar salários, estradas, transportes públicos, a habitação que já trata, manutenção da cidade, pagamento de luz pública, num ano a Câmara gasta o valor que gasta em todas essas despesas, para pagar a funcionários das escolas, para pagar as obras nas escolas, para pagar todas as obras, a manutenção das piscinas, tudo que possam ver no espaço público, tudo que é equipamento público. O que se gasta num ano nestas coisas, a Câmara Municipal de Braga comprometeu-se a gastar este valor ao longo dos próximos 6 anos. Num investimento absolutamente brutal e que é multiplicado por 10, 20 vezes aquilo que algum dia tenha sido o recorde de gasto na habitação no município de Braga. E estes 126 milhões de euros vão servir para quê? Vão servir para várias coisas, eu vou ser sucinto, porque senão depois até para permitir que as outras pessoas falem. Vai permitir para que se reabilite a habitação de muita gente que hoje tem casa, mas que tem a casa em más condições, e aqui podemos falar de vários problemas, por exemplo, a questão do conforto energético. Em Portugal, as nossas casas são super quentes no verão, são super frias no inverno, e isso traz imensos problemas, traz problemas de conforto, à qualidade de vida das pessoas do dia a dia, mas traz também problemas de saúde, por exemplo. Muitas vezes as pessoas não olham, não relacionam hoje habitação com saúde, mas há estudos que indicam que grande parte das alergias e problemas respiratórios que a população tem hoje em Portugal tem a ver com os problemas que têm nas suas próprias habitações, não é necessariamente até se calhar com questões de poluição externa, do espaço público. O problema está dentro de casa das pessoas. Vamos construir a habitação a custos controlados, para arrendamento a custos controlados, segmentados. Vamos construir casas, apartamentos, por exemplo, para arrendar a jovens até 30 anos por preços controlados, metade do preço da média, se calhar do prédio que seja construído no privado, do prédio ao lado que vamos construir. Estamos a apoiar as pessoas no pagamento, ao pagamento das rendas. Estamos a reconverter edifícios antigos nas freguesias periféricas da cidade, não só no centro, mas nas freguesias periféricas da cidade, por exemplo, escolas primárias, em habitações para pessoas que hoje vivem em habitações de pouca qualidade ou que não têm acesso à habitação. E, por exemplo, vou-vos dar um exemplo muito concreto. Vamos reconverter uma escola em Escoleiros, que vai servir para que lá possam viver idosos e pessoas jovens, em mesma condição. Para se poder aceder a esta habitação, tem que ser uma pessoa com mais de 65 anos e que vive na determinadas condições económicas, ou jovens com menos de 30 anos e que vivem em determinadas condições económicas. Vamos construir habitação pública sustentável, para isso falou aqui da sustentabilidade, vamos sempre obedecer esses critérios. Hoje mesmo, para se ter acesso a este dinheiro, temos que garantir que esta construção nova é feita de forma sustentável, que a pegada ecológica é muito menor do que a construção convencional a que nós estamos habituados, e portanto, depois podemos desenvolver isto, mas sobretudo nós temos delineada uma estratégia de grande investimento público para os próximos anos. Para fechar esta primeira intervenção, para falar da questão privada, porque por muito que o Estado ajude e por muito que a Câmara Municipal de Braga ajude na resolução deste problema, eu tenho plena consciência, mas absoluta consciência, de que a grande solução para este problema não é só o Estado gastar dinheiro na habitação pública. É permitir que as pessoas possam construir, não é construir de qualquer maneira, não é construir umas coisas em cima das outras, é construir com qualidade, com parâmetros novos, com regras novas, regras adaptadas aos dias de hoje, com espaços públicos decentes para as pessoas, mas a solução passa muito pelo privado. E nós estamos, neste momento, com muito pouco território, com capacidade de construção. E depois, se calhar, numa próxima intervenção, vou falar um bocado estratégias é que o município tem para o crescimento da cidade? Sim, neste momento o município... De forma a que não, lá está aquilo que falou agora. Para ter espaço. Exatamente. O município está neste momento a proceder a uma revisão do Plano Diretor Municipal. O PDM, muitas vezes as pessoas ouvem falar, é uma ferramenta que diz, de forma muito simples, diz mais do que isto, mas onde é que se pode e onde é que não se pode construir na cidade. E a última revisão do Plano Diretor Municipal foi feita em 2015 e previu uma determinada zona de crescimento.
Hoje, em 2023, eu ia dizer 2021, nem 22, ia dizer 21, hoje em 2023, claramente a área que nós reservamos para o crescimento da cidade não responde às necessidades que a cidade tem. E nós estamos há 2 anos num processo de revisão do Plano Diretor Municipal. E temos a documentação que tínhamos que ter pronta desde março de 2022. Pois desde março de 2022 que a entidade dependente do Governo, do Estado Central, que não nos dá uma resposta. E nós podemos fazer várias coisas, podemos ir para a rua, podemos ir para os jornais dizer que não nos dão resposta, podemos dizer que é uma vergonha, porque de facto o que se está a passar é uma vergonha, porque a Câmara tem tudo pronto, nós estamos a crescer e estamos a precisar de crescer. E atenção, e quando se fala em crescer do território, não é só a questão da habitação. Há empresas que querem neste momento vir para Braga e que não conseguem vir, não têm espaço para se fixar. Ainda há sítios, ainda há espaços. É preciso também às vezes as pessoas saberem fazer essa... orientá-los. Mas de facto é preciso aumentar o perímetro urbano da cidade. E a Câmara Municipal de Braga, neste momento, está há 1 ano à espera que uma entidade que depende do Governo nos dê uma resposta. E é por isso que o Plano Diretor Municipal ainda não foi revisto e é por isso que o Plano Diretor Municipal ainda não atribuiu maior capacidade construtiva dentro da cidade. Ok. Queria perguntar ao Sr. Pedro Martins, neste momento temos uma grande procura de habitação em Braga. Que tipo de casas é que as pessoas procuram? Aqui, não sei se está a funcionar, está... A saúde, como está? Estava. Está? Está. Pegando aqui um bocadinho também nas palavras do Dr. João, eu acredito que o crescimento de Braga foi o maior crescimento que se notou a nível nacional, mas acabou por ser um crescimento positivo. Se calhar acabou por não ser um crescimento planeado, porque temos aqui 2 fatores, temos muita imigração para cá, tivemos muito pedido de visto, nós temos vários parceiros que colaboram connosco, que fazem visto de residência, visto de estudante, visto de investimento em Portugal, e nós acabamos por não conseguir controlar quando e como e em que quantidade é que essas pessoas chegam. Eu acredito que por crescimento laboral, crescimento pós-educação que é feito cá, e aí temos tido um crescimento no salário médio dos pós-licenciados, que é um fator positivo também para a cidade crescer. Nesse sentido, vejo que existe aqui um crescimento muito positivo na cidade, sim, e somos a 3ª maior cidade do país, acabamos por estar a ficar uma cidade europeia, uma cidade global. Temos que nos adaptar um bocadinho a esse tipo de crescimento. Não estávamos habituados a isso. Exatamente. E aqui a questão da nova procura que as pessoas têm tido nas casas, acabamos por ter 2 fatores. Os bracarenses, como procuram e onde procuram, e as pessoas que vêm de fora, tanto para trabalhar, para investir, para passar a sua reforma. Temos bastantes reformados também a querer vir para a Europa passar a reforma e instalam-se em Braga, e temos 2 padrões de procura. O padrão de bracarense acaba por espalhar-se na cidade, porque já teve a noção de que 5 minutos para chegar ao trabalho há 5 anos atrás era impensável. 15 minutos para chegar ao trabalho nos dias que correm é completamente razoável, até porque nós tivemos contacto com outras realidades que demoram horas a chegar ao trabalho. E as pessoas já não têm nenhum contra em ir morar para as freguesias da periferia. O crescimento nas vendas do ano passado, tivemos aqui um fator em que recaiu sobre 3 freguesias da cidade, que foi Palmeira, Ferreiros e Gondizalos, claro, e Este, São Mamédio e São Pedro, que foram as freguesias com maior crescimento de procura. São freguesias muito próximas do centro, mas periféricas. E aí as pessoas continuam a procurar a moradia própria, a autoconstrução. Querem construir. E aí, derivado há muita construção que existiu nos últimos anos, acaba por não existir os timings que elas querem para isso. E aqui depois o Dr. João também poderá falar sobre isso. Acredito que a Câmara esteja inundada de processos para construção, que não deixe também a agilidade dos processos, e lá está. E muitos pedidos, se calhar, para construção em zonas que não se é possível construir. O padrão do centro da cidade acaba por ser um padrão de investimento, de compra para a segunda habitação, de compra para a habitação permanente quando cá estão a residir, acaba por recair no padrão de um imóvel. A média de imóvel vendido em Braga, em termos de tipologia, acaba por ser T3. É a procura padrão que as famílias têm. Tendo em conta que nós, no decurso deste ano, acabou por o preço médio de venda acabou por subir 14%.
Ou seja, continuamos com um crescimento na cidade, acho que vai continuar o crescimento, vão continuar aqui a ser requisitadas à Câmara mais celeridade até em termos de construções. Existe muita construção para sair, mas acho que o futuro que nos avizinha será de crescimento contínuo ainda. O futuro que nos avizinha também passa pela sustentabilidade. E questiono aqui a senhora Leonor Afonso sobre a sustentabilidade que a DST impõe nas obras. Sabemos que a DST é a maior empresa, ou uma das maiores empresas aqui em Braga. Recentemente saiu a notícia que é uma das empresas mais procuradas na Europa de construção e questiono como a DST tem implicado a sustentabilidade, aplicado a sustentabilidade e como têm lidado com as alterações do mundo, ou seja, os vossos clientes têm pedido certas exigências, como é que vocês se foram adaptar aos clientes? Bom dia, obrigada pelo convite, pela minha parte e em nome da DST também, do DST Group. Portanto, o DST Group hoje em dia é um grupo grande de empresas, já não é só construtora, já não é só pedreira e, portanto, nós somos dezenas de empresas e dentro das quais a sustentabilidade está, de facto, na ordem do dia e é uma das grandes preocupações da DST, no geral, do grupo e procuramos sempre refletir sobre formas como poder contribuir para este grande chavão da atualidade. Portanto, eu posso dar exemplo de algumas áreas em que nós atuamos nesse sentido. Por exemplo, temos uma empresa que é Mosaic, que no fundo trata das Smart Cities, está ligada à questão das Smart Cities e o que é isto das Smart Cities, no fundo, é aqui de forma muito, muito simples, colocar, através da colocação de sensores e de haver uma distribuição de informação, nós conseguimos otimizar cada vez mais vários aspectos da vida urbana. Posso dar um exemplo que já tem sido aplicado noutras cidades, que é, por exemplo, colocar sensores em contentores de lixo e isto vai dar uma informação de quando é que ele está cheio ou quando é que está vazio, quando é que há necessidade efetivamente de haver uma recolha. Isto aqui faz, obviamente, diminuir toda a pegada carbónica e pronto, isto é um sistema muito complexo que tem aqui muitas áreas por onde pegar. Acho que aqui o Dr. Vereador também está dentro desse assunto, depois se quiser também poderá desenvolver melhor. Pronto, isto é uma das áreas que estamos a desenvolver. Depois outra empresa do nosso grupo é o BIM+. O que é que o BIM+ faz? É modelação inteligente de edifícios, o que promove, no fundo, ao nós modelarmos e darmos informação ao edifício, isto vai dar uma série de vantagens a nível construtivo, a nível de eficiência para a obra, a nível de redução de custos, a nível até de redução de desperdícios e de erros depois na própria execução da obra. Outra das valências que nós temos estado a desenvolver é uma unidade de gestão de resíduos, isto mais na prática em obra, que é no fundo, infelizmente a construção ainda é um dos grandes causadores de desperdícios e de poluição, porque há exatamente muito material de resíduo deixado por obras e, portanto, o que é que nós estamos a fazer? Temos uma unidade de gestão de resíduos que portanto, gere estes resíduos, tratando-os, para depois ser aplicado noutras empresas do nosso grupo e dar aqui uma economia circular e uma nova vida a estes resíduos, que é o caso, por exemplo, dos bituminosos. Pronto, isto é outra das valências que estamos a fazer. Depois temos outras políticas dentro da empresa, como uma plataforma de car sharing, em que isto é internamente, em que nós podemos, no fundo, partilhar transportes. Isto evita, mais uma vez, a pegada ecológica, diminui custos à empresa, mas também beneficia o trabalhador, porque estes custos depois são devolvidos ao trabalhador, ou seja, é um incentivo exatamente ao trabalhador para contribuir para esta sustentabilidade e para esta eficiência energética. E pronto, depois temos também a questão da construção modular, que é agora uma das grandes apostas do grupo DST. Possivelmente já ouviram falar do Living Lab, que é agora um projeto que estamos a desenvolver e que pretende, e que no fundo vem responder a esta necessidade geral na construção civil, que é adaptar uma nova forma de construir, que tem a ver com as necessidades atuais, seja de falta de mão de obra, de materiais, de escassez de algum material,
de procura de cada vez se construir mais rápido, melhor e de forma controlada. Portanto, a construção modular permite haver esse controle, sendo a construção feita de uma forma, num ambiente fabril, exatamente. E isto aqui não só também promove uma sustentabilidade social, porque os trabalhadores já não têm, muitos deles, que ir para a obra em condições, ou estarem deslocados das suas próprias casas para construir, portanto é tudo em ambiente controlado, e isto só traz vantagens em vários fatores. Mais pontos de sustentabilidade. De facto, nós temos esta é algo que nos preocupa muito e temos estado muito... temos pensado várias áreas nas quais podemos atuar neste sentido. Outra das questões que a DST também está a promover tem a ver com o campus da DST, e isto também tem a ver com uma questão de sustentabilidade social, que também é importante, a sustentabilidade social e o bem-estar em geral dos trabalhadores. Cada vez mais se fala, agora então depois da pandemia, o bem-estar e a saúde mental, e promovemos toda esta questão de qualidade de vida é essencial, e o DST Grupo também promove muito isso, e neste sentido vai o campus, que agora ainda tem uma malha aqui bastante presente na zona urbana de Gralha, de Braga, que são 1,2 milhões de metros quadrados, ainda tem aqui uma grande malha urbana, ainda temos muito por onde também construir e queremos aumentar o grupo, portanto o grupo vai aumentando e com ele as necessidades de termos mais infraestruturas. E além destas infraestruturas, que são novas fábricas da construção modular, também vamos ter novas valências, como ginásios dentro da empresa, já temos campos desportivos, já temos centro médico, já temos dentistas, vamos ter cabeleireiro, vamos ter creches, vamos ter uma série de valências, no fundo, para exatamente dar ao trabalhador a possibilidade de não ter que se deslocar de um lado ao outro da cidade e ter tudo... no fundo, isto vem um bocadinho responder aos novos modelos de urbanismo, que são as deslocações, uma pessoa não ter que se deslocar e passar horas no trânsito, se calhar ainda não acontece muito em Braga, mas já acontece um bocado, mas o ideal aqui é nós termos, em 15 minutos, conseguirmos ter escolas, educação, cultura, lazer, e isso também é algo que a DST está a promover, e inclusive agora fizemos um protocolo com a TUB, os transportes de Braga, também para criar um circuito que leve os trabalhadores diretamente ao campus, também mais uma vez para se evitar os carros e usando os transportes públicos. E pronto. Ligado agora à parte de como o município trabalha com as associações existentes aqui na cidade, questiono aqui ao Sr. Flávio o que é que o senhor acha, ou seja, o que é que o município tem feito nas andorinhas que seja de relevante, se tem havido um forte desempenho, se tem sentido que as coisas têm melhorado, se têm piorado, qual é a procura, um feedback geral. Bom dia a todos. Desde já, em nome da Associação, gostaria de agradecer o convite. Duas palavras só para caracterizar essa pergunta. Neste momento, a Associação de Moradores, que era um dos nossos objetivos, finalmente vão ser iniciadas as obras no bairro que tanto desejamos, a nível de tudo, comunidade, sustentabilidade, certificação energética, que, como o Dr. João falou, que muitas vezes as doenças não é fora da habitação, muitos problemas estão dentro da habitação. E no bairro, graças a Deus, que vão começar, nós temos algumas pessoas que se queixam das infiltrações, mas isso é da construção antiga que tínhamos. Neste momento, a candidatura que o município, junto com a Braga Habite, fez ao Governo Central, as andorinhas neste ano vai ser complementado com as obras no bairro, como já tem feito a nível da cidade, como fiz em Santa Té, como fiz em Guardas. Felizmente, as andorinhas vai ser agora. E a colaboração que nós temos tido com a Braga Habite e com o município é de excelência neste momento. Sem dúvida alguma, o município e a Braga Habite estão interessados em dar melhor comunidade e qualidade de vida aos moradores dos bairros. Estou a falar em bairros porque é um bairro que eu represento, um orgulho que vivo lá há 22 anos. E para dizer que também há bairros e bairros. O intuito do bairro cria-se logo vandalismo, criminalidade. Não são todos assim. Eu posso falar pelo meu, que tanto me orgulho, que neste momento é um bairro que pode ser considerado de exemplo a nível nacional, que já houve um estudo há 6 anos atrás que o bairro das Andorinhas estava cotado nos melhores bairros a nível nacional, com o trabalho do município e da Braga Habite. A nível
e da associação. Em relação à nossa satisfação, é de 5 estrelas, neste momento, por vermos realizadas o concurso para as obras do nosso bairro, que nós tanto desejaríamos há muitos anos, e graças a Deus este ano vão ser iniciadas. Em relação à cidade, como o Dr. João disse, e muito bem, está curtos para construir já. O que eu deixava aqui uma palavra do Dr. João era incentivar os proprietários que têm casas em ruínas a reabilitá-las, porque neste momento temos ali na zona histórica, já tivemos mais, casas ao abandono. Neste momento está a melhorar, mas não só na zona histórica. A cidade de Braga, se as casas estão abandonadas, fossem todas reconstruídas, se calhar era uma boa parte da resolução da habitação em Braga. Mas quem pode dizer isso é o Dr. João. É uma opinião que eu tenho e um campo de visão em Braga, é que muitas casas estão abandonadas. Dar incentivos aos proprietários, isentá-los das taxas, que neste momento acho que é o município tem isso em mente. Sim, só complementando, depois passar a palavra ao Dr. João, sabemos que o município também reduziu a taxa do IMI e é de louvar estas ações que vêm sempre tentando resolver os problemas e tornar a cidade mais atrativa. Sobre os prédios volutos, sabemos que no centro histórico cada vez há mais, e era aqui parte do guião para quem é que está pensado o centro histórico, porque muitos prédios foram renovados, mas viraram ou alojamentos turísticos ou mesmo hotéis. Se pensarmos, e como o doutor há pouco estava a falar, temos uma vária procura de pessoas do exterior para viver em Braga. Os preços aumentando também se vai refletir aos bracarenses, porque aqueles que vivem em casas alugadas, o senhorio tende a aumentar o preço, não fica agradável para os bracarenses. Isto tem sempre o outro lado da moeda, como é óbvio. Podemos beneficiar uns, ao beneficiar uns estamos a prejudicar todos e é difícil encontrar um meio termo. Como é que a Câmara consegue agora lidar com esta situação dos prédios volutos e sobre esta procura que existe de exterior sem prejudicar os bracarenses? Primeiro, eu acho que não é estar a desdizer por desdizer, mas disseste que há cada vez mais prédios devolutos no centro da cidade e tem-se verificado exatamente o contrário. Eu não digo isto pela percepção que eu tenho, digo isto pelos números. Hoje, a cidade cresceu 6,5% nos últimos 10 anos, como já estamos aqui fartos de repetir, e no centro histórico a população cresceu perto de 10% nos últimos 10 anos. Portanto, não só cresceu, como cresceu mais do que cresceu a zona limítrofe da cidade, que é vista comumente como uma zona onde as pessoas passaram a morar mais do que há uns anos atrás. E isso passou-se, aliás, acho que basta olhar aqui à volta e para os prédios que vemos desta janela, e se tivéssemos uma janela lá atrás, outros prédios veríamos, por força das políticas de reabilitação da cidade. E quando se fala de reabilitação, fala-se de reabilitação do edificado propriamente dito, onde a Câmara, apesar de não ser proprietária, muitas das vezes também tem um papel muito importante, e já lá vou, mas também naquilo que é público, porque podem ter a certeza que hoje é bem mais apetecível viver naquele prédio ali à frente, porque se fez o generation, ou porque o mercado foi reabilitado. Porque caso não tivesse havido esse investimento público, se calhar hoje era bem menos, ou havia bem menos gente interessada em morar nos prédios aqui à volta. Mas relativamente aos prédios e à habitação própria das pessoas, propriamente dita, há aqui duas coisas, porque nós estávamos aqui a falar até amanhã, e imagino que não estão nem com tempo, e muito menos com paciência ou vontade de nos estar a ouvir esse tempo todo. Mas há muitas coisas que se podem dizer acerca desse assunto. Em primeiro lugar, a questão da reabilitação urbana. Eu, durante esta conferência, estava a fazer uma coisa que tento e evito fazer, porque às vezes parece até um bocado desrespeitoso para quem está a falar, mas estava a mexer no telemóvel. E estava a mexer no telemóvel e acreditem, eu até posso mostrar aqui às pessoas que estão ao meu lado para não acharem que estou a fazer uma gracinha, estava a receber uma proposta que nós estamos a trabalhar há 3 meses, precisamente sobre reabilitação urbana e sobre incentivos à reabilitação urbana. A Câmara Municipal, eu vou apresentar na próxima reunião de Câmara na segunda-feira uma proposta que enviei ontem aos restantes vereadores, aquilo tem que ser aprovado por todos os vereadores de todos os partidos, para criar 2 zonas de reabilitação urbana em Braga, que vêm substituir umas antigas que existiam e cuja validade está a terminar. Uma destinada à zona central da cidade, que não se circunscreve ao centro histórico, mas no fundo àquela zona que nós consideramos como uma zona urbana da cidade propriamente dita, e uma zona de reabilitação urbana para fora desses limites. E ainda vamos criar uma terceira que tem a ver com os parques industriais e com a reabilitação dos parques industriais.
Mas o que é que são estas áreas de reabilitação urbana? São zonas da cidade que o município delimita e que diz que todas as obras que passem de reabilitação que passem a ser feitas dentro desse limite passam a beneficiar de uma série de incentivos e de benefícios, salvo a redundância, nomeadamente ao nível dos impostos, que significa dinheiro, e que, portanto, se quem reabilita vai gastar menos dinheiro a reabilitar, também quem virá a arrendar ou quem venha a comprar à partida também vai pagar menos, quer pelo arrendamento, quer pela compra, portanto o preço da habitação desce. Mas há muitas mais coisas que nós fazemos. Falou-se aqui em casas devolutas. E, de facto, há casas devolutas e hoje, apesar de haver menos do que havia, e isso, eu repito, não é uma questão, não sou eu que digo isto para ficar bem no cenário, digo que são os números que o dizem, e a matemática é inquestionável, há muitas coisas que estamos a fazer já a esse nível. Por exemplo, nós em setembro em julho, lançamos um programa de apoio ao arrendamento que permite o quê? Por exemplo, o que é que acontece muitas vezes que nós nos apercebemos? Geralmente, quem são os proprietários dessas casas devolutas? São pessoas mais velhas que, em bom português, não estão para se chatear. Ou porque não precisam de dinheiro, ou porque acham que hoje a carga de impostos que vão ter que pagar se puserem a casa no mercado de arrendamento é tão alta que não vale a pena, ou porque, por aí, simplesmente não estão para se chatear, não estão para ter trabalho com o sítio que lá têm, pensam em deixar o prédio aos filhos e depois os filhos um dia que tratem. O que é certo é que durante este tempo todo, não só o prédio continua nas condições em que está, como, lá está, continuamos, do ponto de vista do interesse público, a não dar resposta ao problema da habitação. E nós criamos um programa de arrendamento acessível. Nós fixamos um valor máximo para determinado tipo de apartamentos, por exemplo, o T0 custa no máximo 250 euros, o T1 custa no máximo 300 euros, o T2 custa no máximo 350 euros, saltando em frente, no máximo o T5 custa 550 euros. É o preço máximo que os proprietários podem fixar no arrendamento desses apartamentos. E qual é o benefício que nós lhes damos? As pessoas não pagam IMI do apartamento ou do prédio em causa enquanto esse contrato a custos controlados perdurar e não pagam nem IRS ou IRC, se for no caso de uma empresa, pelo dinheiro que ganharem a partir desse arrendamento. Ou seja, as pessoas, e trocando isto por miúdos, as pessoas, pelo desconto que vão fazer no arrendamento, vão ganhar nos impostos que a Câmara vai deixar de lhe cobrar sobre o imóvel em causa. E, portanto, são muitos os programas que nós lançamos, há muitas ferramentas que têm que ser lançadas ainda, e depois há aqui um outro elemento, e aqui um bocado em resposta a algo que foi dito aqui há pouco. Eu próprio, quando não estava na Câmara Municipal, eu era advogado e havia 2 sítios onde eu detestava ir porque achava sempre que ia perder tempo. Um era as finanças e o outro era a Câmara Municipal. E geralmente, quando ia à Câmara Municipal, ia tratar de questões relacionadas com o urbanismo enquanto advogado, não para mim, para clientes meus, mas achava de facto que era sempre muito difícil e um trabalho às vezes infrutífero, o trabalho que se estabelecia junto da Câmara Municipal. Isto depois tem resultados próprios e é óbvio que se a Câmara demora a emitir uma licença, é óbvio que há menos habitação, por exemplo, há menos espaços para as empresas fixarem e é óbvio que aquilo que está disponível o preço vai aumentar. Mas depois eu tive a oportunidade de estar na Câmara e estar do outro lado. E eu acho que há uma série de assuntos que têm que ser resolvidos e que têm que ser resolvidos não só por parte da Câmara Municipal, mas também por quem trabalha nesta área do urbanismo e por quem trabalha neste setor relacionado à venda ou ao arrendamento, o que é que seja, de habitação ou de imóveis para a captação de investimento. E não querendo entrar aqui de forma muito particular, porque estava de direito mais uma vez a mais uma conferência, mas eu digo publicamente sem problema nenhum. Aliás, eu já o disse, por exemplo, à Diretora Regional da Ordem dos Arquitetos, hoje há uma preparação muito grande por parte de quem está do lado de fora para trabalhar nesta área. Hoje é verdade que há muita legislação, é verdade que o urbanismo é uma questão, não é uma área difícil, mas também não é o urbanismo de há 20 ou 30 anos atrás, que uma pessoa que soubesse fazer meia dúzia de desenhos conseguia ter uma licença para construir uma casa, mas hoje há regras para cumprir e há matérias que têm que ser estudadas e que têm que ser bem trabalhadas. Eu lembro-me, por exemplo, quando era advogado, se me atrasasse um segundo no prazo de entregar uma peça no tribunal, acontecia 2 coisas. Uma, o meu cliente ia ser condenado na certa. E a segunda, o meu cliente, por causa da matéria que se estava a tratar, tinha profunda consciência que eu era o responsável por ter submetido a peça que devia ter submetido um segundo depois do prazo. Ora, como as pessoas não percebem nada do urbanismo, nem têm que perceber, porque não é a matéria delas, eu noto que hoje, da parte de quem quer fazer valer uma pretensão, de quem quer construir, por exemplo, um prédio e não faz a mínima ideia do que é que está a fazer, e contrata um engenheiro ou um arquiteto, hoje há poucas consequências para a falha do técnico que as pessoas contratam. Muitas das vezes, e eu isto já não posso dizer com matemática, é uma questão de percepção, mas acreditem que mais de 70% das pessoas que vêm ter comigo para eu os ajudar a resolver um problema
e entram no meu gabinete a dizer que a Câmara atrasou, isto está há um ano na Câmara, isto está há um ano que ninguém pega no processo, 70% das pessoas, mas na boa, para não dizer mais, saem do meu gabinete, e não é porque eu as convenço, distorcendo a verdade, saem do meu gabinete porque ficam a perceber de facto o que está a passar, ficam a perceber que a Câmara não tem responsabilidade nenhuma no atraso que a pessoa está a sofrer. Dou um exemplo particular muito concreto. O melhor amigo do meu irmão, eu ainda não era vereador de urbanismo, tinha as obras públicas em 2019, um dia veio ter comigo a dizer que estava há 2 anos à espera da licença da casa e que a Câmara não andava com o processo para a frente. Era uma chatice, pá, aqueles tipos na Câmara não trabalham, se calhar até estão à espera que eu faça alguma coisa ilegal para me darem a licença. Eu disse, olha, deixa ver, eu não tenho essa matéria, mas eu tenho facilidade, como é óbvio, porque faço parte do Executivo, em saber o que é que se passa. No dia X, às tantas horas, anda a ter à Câmara e vamos ver o que é que se passa com o teu processo. E quando ele chegou à Câmara, eu abri o processo da casa dele e ele, durante este período, estava a pagar o empréstimo da casa, que ainda não estava pronta, e ainda estava a pagar o arrendamento. Noutra casa, porque não tinha casa para estar. E quando ele chegou à Câmara, percebeu que era um empreiteiro dele, que tinha sido notificado aí umas 5 ou 6 vezes para juntar um documento e que não tinha junto. Se calhar dava jeito ao empreiteiro estar a acabar uma outra casa ou tinha outras coisas para fazer. Mas isto para dizer o quê? A falta de informação e de conhecimento por parte das pessoas de como é que funciona o urbanismo e de como é que funcionam estas coisas, e como a Câmara, também por culpa própria, tem as costas largas, muitas vezes diz-se que a Câmara é que é culpada por estes atrasos. E eu isto digo à frente de quem quiser, discuto isto com quem quiser, com arquitetos que podiam ser arquitetos antes de eu ter nascido. O grande responsável pelos atrasos do ponto de vista da emissão de licenças não é o município. O município tem responsabilidade, o município tem que arranjar a forma de agilizar os processos, tem que arranjar a forma das pessoas que não percebem nada do urbanismo perceberem o que se está a passar, nomeadamente publicitando, explicando às pessoas, perdendo tempo com isso, mas estes atrasos de facto existem, mas não são uma responsabilidade exclusiva do município. Nem muito menos, a maior parte da responsabilidade é do município. Com isto não estou a dizer que quem anda cá fora que anda a fazer as neiras, não é isso. Mas é uma matéria que carece de algum aperfeiçoamento técnico, que carece de algum conhecimento e que muitas das vezes, em meu entender, as pessoas que são contratadas para fazer isso não têm esse conhecimento técnico e, portanto, ficam ali a navegar na maionese, como se costuma dizer, e quem sai prejudicado são as pessoas, porque vêm as suas casas a demorar a ficarem prontas, vêm os seus apartamentos a demorar a ficar prontos e vem, por outro lado, o preço da habitação a aumentar, porque quanto menos oferta houver, mais os preços sobem. Eu gostava de falar sobre o centro da cidade em si. Que estratégias a Câmara tem? Para quem é que é pensado o centro histórico e para quê? Para mim? Sim. O centro histórico da cidade está pensado, de resto, para continuar a ser aquilo que sempre foi, que é o centro da cidade. E o centro da cidade vai deixar de ser centro da cidade quando deixar de ter determinadas características. E na nossa opinião, há quem pense de forma contrária, mas na nossa opinião, o centro da cidade, para continuar a ter esta atratividade, tem que ter 4 ou 5 coisas. Uma, tem que ter pessoas e habitantes. Outra, tem que ter negócios, tem que ter comércio, tem que ter lojas, tem que haver movimento comercial para que o centro não mingue e não murche. Depois tem que ser atrativa também para quem nos visita, e nós estamos trabalhando nessa matéria. E depois tem que ser, sobretudo, um foco de interesse global para quem anda na cidade. Por exemplo, quando há pouco falava da questão do investimento público para promover a reabilitação urbana, por exemplo, nós quando tomamos a decisão de reabilitar este mercado, obviamente que estamos pela ação concreta a beneficiar logo o mercado, e logo isto é um ato de reabilitação urbana, mas também sabíamos à altura que íamos estar, por exemplo, a beneficiar a reabilitação do edificado à volta. E quando dizemos isso relativamente ao mercado municipal, dizemos isso relativamente, por exemplo, ao aumento do parque da rodovia, dizemos isso relativamente ao Generation, dizemos isso relativamente ao Teatro Circo, dizemos isso relativamente a uma série de equipamentos que servem para trazer a atratividade para o território. E não há dúvida nenhuma, aliás, até do ponto de vista académico, se há cidade que tem sido exemplar na defesa do centro histórico, essa cidade é Braga. Nós, por exemplo, hoje fala-se muito na questão ambiental, na questão da sustentabilidade. Nós temos em Braga a maior zona pedonal de longe do país. Nós nem temos essa percepção. Nós desde a Senhora Branca ao Arco da Porta Nova, aqui do Campo da Vinha até à Rua Dom Afonso Henriques, temos uma área brutal de hectares de zona pedonal, que às vezes nem nos apercebemos disso. Há cidades como Lisboa ou Porto, que quando tem 1 ou 2 ruas fechadas ao trânsito, quase que vai lá o Presidente da República inaugurar, porque é um grande avanço que a cidade está a dar na redução da pegada carbónica. E aqui até vos digo mais,
quem tomou esta decisão nem sequer foi uma pessoa do meu partido, nem sequer fui eu, muito menos eu, nem era nascido, acho eu, quando essa decisão foi tomada, mas nem sequer foi uma pessoa do meu partido. Mas também vos digo outra coisa, foi preciso uma coragem enorme, de certeza, há 30 ou há 40 anos atrás, chegar, por exemplo, à Rua de Souto e dizer que naquela rua iam deixar de passar carros. Imaginem o que era agora, eu chegar, por exemplo, à Via Rápida de Braga Parque, eu sei que a Via Rápida de Braga Parque cumpre hoje funções que a Rua de Souto não cumpria à altura, mas chegar à Via Rápida de Braga Parque e dizer esta zona vai ser pedonal. Acabou. E houve alguém, não foi uma decisão tão drástica, mas que teve essa coragem há 40 anos atrás. E, portanto, o centro histórico da cidade tem sido bem tratado. Outra questão é a importância que devemos dar aos outros centros que nós queremos criar fora deste centro histórico. Porque a cidade está a crescer. Tem que crescer para algum lado. Exato. O centro não pode ser única e exclusivamente a Avenida da Liberdade. Claro, e principalmente porque a cidade está a crescer naturalmente. Quer dizer, é uma. Tem que crescer. Claro, Não pode ser sempre as mesmas coisas, os mesmos sítios. Quer aquilo que nós próprios hoje consideramos centro tem que crescer em si mesmo. Exatamente. Nós, por exemplo, nesta delimitação do centro, da área de reabilitação do centro que eu falei há pouco, e acho que já disse isto aqui hoje, ela prolonga-se para lá do centro histórico. Esta defesa do centro histórico, em termos de benefícios fiscais hoje, prolonga-se até depois da Avenida 31 de Janeiro. Zonas que há 60 anos ou há 50 anos não havia construção, onde lá ninguém morava, onde havia quintas. Mas fora mesmo desta zona que já não é centro histórico, mas nós consideramos centro, uma das grandes estratégias nesta revisão do PDM, que eu estava a falar há pouco, era de criarmos novas centralidades. Por exemplo, é muito importante que quem mora, sei lá, falou só um bocado de São Pedro d'Este, que quem mora em São Pedro d'Este possa, eu não estou a dizer que as pessoas devem ficar confinadas à sua zona, mas é importante que as pessoas que moram em São Pedro d'Este possam ter um centro de saúde, em teoria, ou cuidados de saúde em São Pedro d'Este, possam ter escola em São Pedro d'Este, possam ter biblioteca em São Pedro d'Este, possam ter um mercado ou algo parecido. Engloba uma série de... Claro, mas para isso é preciso o quê? É preciso construir. Exatamente. E aí voltamos à questão do PDM outra vez. Nós, neste momento, não temos território disponível para construir. E, portanto, nós para crescer e para poder adaptar a cidade a este crescimento natural que já está a ter no número de habitantes, para que a questão territorial possa acompanhar, precisamos de alterar o plano diretor municipal e estamos, como disse há pouco, há um ano, à espera que nos respondam à última comunicação que enviamos nesse sentido. Eu ia pegar agora sobre o tal centro e buscar o tema do Parque das Sete Fontes. Sabemos que tem sido um tema de debate aqui na cidade de Braga, sobretudo por dois pontos. O que é o Parque das Sete Fontes, o que é que se prevê o Parque das Sete Fontes e fala-se na construção. Muita gente diz que tem uma construção massiva, ou a Câmara refere que a construção é quase nada no espaço que vai ser construído. Qual é a ideia do Parque das Sete Fontes? O que é que se prevê no Parque das Sete Fontes? Bem, o Parque das Sete Fontes, primeiro, ao contrário do que muita gente pensa, não vai ser, nem nunca teve pretensões de ser o maior parque da cidade. E aqui vou acrescentar uma coisa que acho que é boa e até fica perto da vossa escola. Para mim, e nós havemos de trabalhar nisso nos próximos anos, o grande parque da cidade vai ser a ligação entre o Picoto e a parte de trás do Picoto, portanto, desde Nogueira até às Camélias, até a EPB. Cortando a estrada, deitando os muros do estádio abaixo, aproveitando o Parque da Ponte, o Fórum Braga, as Camélias, o Picoto, todos os pequenos montes à volta do Picoto. E esse é que vai ser o grande parque da cidade, porque é o parque que está junto das pessoas, logo para começar. As Sete Fontes. As Sete Fontes são, possivelmente, dos processos mais complexos, não necessariamente difíceis ou infrutíferos, mas complexos do ponto de vista técnico de resolução na cidade. As Sete Fontes é uma, para quem não sabe, porque depois é outra coisa, hoje as Sete Fontes, toda a gente fala das Sete Fontes, eu arrisco dizer que há 15 anos ou há 20 anos, possivelmente 5% das pessoas em Braga sabiam que era as Sete Fontes. Aliás, eu arrisco até dizer outra coisa, mesmo hoje, 90% das pessoas, se eu lhes disser, olha, anda até comigo às Sete Fontes, elas não sabem lá ter. Mas o que é que são as Sete Fontes? As Sete Fontes é um sistema de captação e de circulação de águas, era o sistema de água que abastecia a cidade há 150 anos ou há 200 anos atrás, e que fica ali por trás mais ou menos, se vocês estiverem no Braga Parque, de costas para o Braga Parque, com o hospital à vossa direita, vem uma mancha verde, que são as Sete Fontes. E as Sete Fontes, que durante muitos anos ninguém ligava àquilo, havia uma série de pessoas aqui na cidade que percebiam do interesse que aquilo tinha, quer do ponto de vista do património, na salvaguarda do sistema hidráulico que lá existia e que trazia água até à cidade, mas também do ponto de vista ambiental, daquele que podia vir a ser um dia um parque da cidade. Mas como eu há pouco
consegui falar bem de decisões que foram tomadas no passado e até de partidos contrários ao meu, aqui vou ter que falar mal, porque a determinada altura tomou-se uma decisão. Quando estas pessoas, isoladamente, começaram a dizer que aquilo podia ser um parque verde e que aquilo devia ter este tipo de utilização, a Câmara Municipal, na altura, em 2001, julgo, diz, atenção, a partir deste dia, num determinado dia, vai ser possível construir prédios de uma ponta à outra deste espaço. Quando o Presidente da Câmara, o atual Presidente da Câmara, ganhou a Câmara Municipal, ganhou as eleições da Câmara Municipal, uma das primeiras decisões que tomou foi: eu quero retirar esta capacidade construtiva porque eu, nas Sete Fontes, quero fazer um parque e não quero que isto seja um sítio de habitação ou só de habitação, como estava previsto. Só que, entretanto, as pessoas que tinham terrenos nas Sete Fontes adquiriram direitos e adquiriram a capacidade de construir, e nenhum Presidente de Câmara, nem nenhum Presidente da República, nem nenhum Primeiro-Ministro, nem nenhum juiz deste país pode chegar a um sítio e dizer de um momento para o outro: olha, você vai perder a capacidade construtiva que tinha. E, portanto, a Câmara, para poder fazer o parque que hoje lá vai fazer, e que representa 95% do espaço das Sete Fontes, vai ter que permitir, nas imediações das Sete Fontes e em determinadas zonas, que se construa. Porque nós, das duas uma, ou não permitimos que se construísse, como estamos a fazer no miolo das Sete Fontes, mas temos que compensar de alguma forma os privados que são proprietários desses terrenos e que vão ceder esses terrenos à Câmara Municipal, ou não fazíamos nada e as pessoas não iam só construir nas imediações das Sete Fontes, mas iam construir também no miolo das Sete Fontes. Agora, o que é que acontece também e porque é que demora tanto tempo a fazer as Sete Fontes? É que isto que eu disse em meia dúzia de palavras, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista dos tribunais, do ponto de vista da articulação com os privados, é uma matéria altamente complexa. É difícil. É chato, é trabalhoso, há equipas externas, internas, e eu, a pessoa que me antecedeu no meu lugar, o Presidente de Câmara, nós todas as semanas reunimos por causa das Sete Fontes. E acreditem, e aqui não é em defesa própria, não é por incompetência que as Sete Fontes ainda não estão prontas. É que foram criadas uma série de condições à volta das Sete Fontes ao longo dos últimos 20, 30 anos, que hoje obrigam necessariamente a que para que nós possamos fazer aquilo que queremos fazer nas Sete Fontes, temos que passar por isto tudo. E isto vai demorar, e está a demorar. De qualquer das formas, eu acho que nos últimos 2 anos demos avanços consideráveis naquilo que se estava a fazer nas Sete Fontes. Reparem que o Presidente de Câmara toma posse em 2013 e de 2013 em 2020, basicamente aquilo que a Câmara fez foi negociações, foi processo em tribunal, não se mexeu uma pedra no Parque das Sete Fontes. Mas não foi por falta de vontade, é porque não se podia fazer. Mas de há 2 anos para cá temos conseguido, com muito esforço e em muita articulação com os privados, já fechar quer o próprio desenho aberto daquilo que será o parque. E temos conseguido outra coisa ainda mais importante, que se calhar é menos perceptível, é menos compreensível às pessoas, que é, temos começado a proceder a estas autorizações de construção nas imediações, que vão permitir que os proprietários vão largando o espaço do parque para que, de facto, se possa começar a fazer o parque. E eu tenho a certeza que nos próximos anos, não digo o parque na sua totalidade, mas daqui até a 2025, não digo o parque na sua totalidade, mas que grande parte do parque vai estar disponível para a população, isso eu tenho a certeza absoluta. Mas, repito, para mim, pessoalmente, e necessariamente também a própria Câmara Municipal, porque sou eu que lá estou nesta área, o grande parque da cidade não são as Sete Fontes, o grande parque na cidade é ao fundo da Avenida da Liberdade, na ligação que se vai fazer entre o Parque da Ponte, Altice, Estado de 1º de Maio e Picote. Eu agora passava a palavra ao Sr. Flávio, não como teoricamente da associação, tanto poderia passar por outra pessoa, mas é sobre a impermeabilização dos solos. Ou seja, ultimamente tem chovido e nós temos tido o reflexo que tem havido várias inundações. Nós passamos por qualquer lado, temos buracos e temos muita água por ali pelo meio. No seu bairro, tem sentido que há algum problema nesse aspecto? Ou na cidade de Braga em si? Mas mais no seu bairro? Assim, eu vou falar em relação ao meu bairro. Em relação ao meu bairro, graças a Deus, também ia falar agora a nível, mas estou aqui a falar agora como representante da associação. No meu bairro não tenho tido esses problemas. Porque nós temos sempre uma grande preocupação, ainda bem que há moradores no bairro, pessoas idosas, que se prontificam a limpar as espotas sarjetas. Chegam lá, não têm o que fazer, muitas das pessoas chegam lá e desentopem. Nós no nosso bairro não temos tido problemas com essas situações das infiltrações no solo.
graças a Deus. A única dificuldade que temos em algumas é a deformação de alguns passeios, que também já estamos em articulação com o município a tentar resolver. Em relação a nível da cidade, toda a gente critica, e muito bem, que eu também, se calhar, também sou crítico, mas também tenho que compreender que, derivado das condições atmosféricas, não se pode resolver, como toda a gente critica, os buracos nas estradas. Eu também sou automobilista, também sofro e padeço disso, mas também estamos a criticar sempre. Também temos que ver, se calhar no verão há zonas que podiam ser tratadas, não foram, pode. Mas também não vamos criticar sempre por causa de agora de ser o município responsável, o Instituto de Estradas de Portugal. Não vamos também culpar só isso. Também temos que ver que as condições atmosféricas neste inverno estão a ser muito calamidade. Está a chover bastante, está a chover mais do que previsto. E em relação a isso na cidade, há pontos a resolver. Por acaso, antes desta conversa, estava a falar com o vereador do João em relação a isso. É o que ele diz: chegando a um bom tempo, os pontos serão resolvidos, como têm tentado resolver, da melhor forma. Mas nós, mesmo com muita ou pouca chuva, temos zonas da cidade problemáticas em termos de inundações, não é? E vocês próprios são chamados para resolver essas situações. O que é que acham que poderia ser feito para minimizar essas situações? Agora vou falar a nível pessoal, profissional. Em relação a isso, não vou defender o município, porque eu não sou advogado nem de perto nem de longe, mas com este município tem tido uma evolução a nível das inundações na via pública. Eu vou falar, por exemplo, ali na variante que vai do Braga Parque ao continente. Havia ali a ponte, por baixo da ponte era um caos, sempre que chovia era um caos. Graças a Deus, alguém tomou a iniciativa de alargar as sarjetas para dar melhor escoamento à água. Está resolvido, está feito. Temos outras aqui na variante António Macedo, que, previamente dos avisos de meteorologia, que graças a Deus são feitos, Sim, a empresa AGER tem sempre prevenido isso. Fazendo o quê? Abrindo as sarjetas e limpando as bermas das estradas. Temos ali a situação do túnel de Meliá, mas isso não posso falar a nível de Favo. Vamos para lá bastante gente. Porquê? Porque é com o nível de subida do Rio Oeste. A informação que nós temos é quando o Rio Oeste transborda, aquele túnel também sofre. Mas isso são questões que quem pode falar, neste caso, é o município, não é? Mas em relação a uns tempos atrás, a nível de inundações, na minha maneira de ver, a nível profissional, tem resolvido. Lá está, era questionar essa posição, ou seja, como estava a falar, é mais agora para o Dr. João, nós temos agora várias construções, falámos ali no parque em Real, no Parque Nascente, naquela zona onde passa o Rio Oeste. Aquilo era a zona de leito de água do rio. Nós sabemos agora que ali perto do Parque Nascente, do Grupo a Acrescentar, recentemente inundou lá... Parque Norte, peço desculpa. O quê? Esse Parque Norte nunca chegou a existir. Aquilo é A rua, Parque Norte. exato, a rua chama-se Parque Norte. E ali tem o leito do rio. Nós sabemos que estamos em alterações climáticas, mas provavelmente 100, 200 anos era impossível construir ali, por lá estar, ser um leito do rio, ter risco de inundação. Passou pela Câmara, não digo que seja, por você muito menos, mas passou pela Câmara o PDM e como é que foi possível, ao saber de todas as condições históricas e demográficas, construírem naquele local, sabendo que já passa ali o rio, mas que aquilo era a zona de leito. E a mesma coisa sobre Lamaçães. Já estou a fugir um bocadinho ao assunto, mas Lamaçães, o próprio nome historicamente diz lama, muita água. Nestas novas construções fomos fazendo o afunilamento dos canais, trazendo a água de um sítio para outro. As ruas e todo o equipamento estão preparados para o que vem aí? Eu espero que os prédios que se está a referir, ou a que nos estamos a referir, disseram e bem, nem sequer tem nada a ver comigo, portanto falo de forma absolutamente desprendida, espero que não tenham sido construídos em leito cheia, porque se construíram temos um problema muito grande, e não é só urbanístico, é jurídico, é de várias ordens. Eu acho que aquilo que se passa relativamente à questão de Real, aquilo não está construído em leito cheia.
o que se passa ali é que grande parte ou boa parte dos terrenos que hoje são ocupados com os prédios eram antigamente um charco. Eu até conheço uma pessoa bem mais velha do que eu, que era escoteiro quando era miúdo, e que dizia que se lembrava de andar, não era com um barco, mas com umas coisas que eles imitavam a fazer de barco, nos escoteiros que andavam ali naquela zona. Mas também lá está, aqui vem mais uma vez à calha a questão da inovação tecnológica, e quando se fala da inovação tecnológica fala-se de inovação construtiva. Tanto quanto eu sei, e vou dizer isto de forma assim um bocado daquilo que eu ouvi dizer, porque eu não conheço o processo de FIA pavio. Eu sei que os prédios daquela zona que foram implantados nessa zona de charco, digamos assim, foram construídos com recurso a uma tecnologia, por exemplo, que se usa muito na Holanda, onde se foi comendo muito mar, não é? E rio, onde a terra foi comendo artificialmente muita água para que se pudesse construir, e sei que foram construídos com base nessa tecnologia. Sei, por exemplo, que alguns desses prédios têm uma bomba de extração de água de emergência, mas que está prevista na lei. Isso não é um problema de expressão. Não, é uma medida de precaução, não é uma artistice, como às vezes as pessoas pensam. Isso está previsto na lei, a lei permite que se faça isso. Relativamente à Era Real e... é de Lamaçães, Zona de Lamaçães, sim. A Zona de Lamaçães, eu moro em Lamaçães, e digo isso muitas vezes, Lamaçães não se chama Lamaçães por acaso, chama-se Lamaçães porque era uma zona de lamas e de muita água. De resto, como era a zona do Braga Park, não é por acaso que as 7 fontes que eu falei há pouco percorrem, ficam em cima, e o que é que acontece? A água vinha por ali abaixo. E depois são zonas onde, efetivamente, em determinada altura se construiu manifestamente mais do que aquilo que se vai ter construído, mas isso qualquer pessoa percebe. Qualquer pessoa que olha para a quantidade de prédios e de chão impermeável que passou a existir naquela zona percebe isso. Agora, quando falamos em PDM, parece sempre uma sigla assim um bocado distante e uma coisa muito esquisita. Os novos planos diretores municipais, principalmente desde 2015 para cá, têm previsto que a construção seja feita de forma a não prejudicar tanto, por exemplo, essa impermeabilização dos solos. Mas agora, e deixo aqui isto em jeito de desafio, por exemplo, nós temos muito a tendência para achar que toda a construção em altura é má. Não é? E, por exemplo, estão aqui ao meu lado, e quem tem estudado esta matéria, e é quase consensual, não é? E não é consensual há 2 anos, é consensual há muitos, mas nós cá em Portugal não estamos muito habituados a isso. A que toda a gente acha a construção em altura, que é má construção, que há a nossa vista, e que se estivermos na rotunda de São Vítor, quando só passam carros, nem sequer conseguimos ver o Bom Jesus porque se está a construir em altura. Mas diz isso quem, na minha opinião, está manifestamente fora e que não tem a mínima noção daquilo que está a dizer. Porque a construção em altura permite uma outra coisa, permite exatamente dar resposta àquilo que estavas a falar. Permite que se ocupe menos espaço longitudinalmente e, portanto, que permitas que haja mais espaços verdes e mais espaços disponíveis. Mas isso é uma discussão que eu já agora, não sei se vocês vão ter muito tempo, ou se quer a seguir vão tomar café e vão falar sobre isso, se calhar vão falar sobre outras coisas, mas o que é que vocês acham que é melhor? Construir em largura e ocupar espaço que deve ser destinado a jardins, ou construir em altura? Para o meu conforto próprio, na Exato, vertical, depois mas entramos E para o interesse público. Exatamente, tem que ser na vertical, não há hipótese. Claro. Não há hipótese. Entramos aqui em 2, lá está, só completando, entramos em 2 propósitos. Para o conforto das pessoas, e nós aqui todos sabemos, não sei se todos vivemos numa casa, e era isso que eu ia puxar. Neste momento, moradias, não é? O isolamento, dar... Sim, aqui a questão nem é procurar moradias, procuram um espaço que consigam adquirir em relação em termos financeiros. E acabam por procurar moradias porque o tipo de habitação que nós temos nos arredores de Braga, que é onde eles conseguem ter preços para as carteiras que temos, acabam por ser moradias. E eu aqui concordo com a parte da construção. Gostava mais que a cidade desenvolvesse em termos rasteiros, em termos horizontais, mas em altura acaba por ser um mais sustentável. E depois também, acho que no Coffee Break tivemos a falar um bocadinho que em termos de redes viárias e depois despesas associadas às distribuições de água, às distribuições de eletricidade, às distribuições de saneamentos, acaba por ser quase insustentável ter uma casa de 100 em 100 metros, não é? Ou 200 e 200 metros e ter, ao invés de ter 100 unidades em 500 metros quadrados, 1000 metros quadrados de terreno. As construções em altura é que têm que ser pensadas de forma a que... Exatamente, não é em qualquer sítio, de forma a que tenham um conforto, não vou dizer que é igual de viver numa moradia, mas em termos espaciais tem que ser mais bem pensado. Isto é uma questão de necessidade e oferta. Nós cada vez temos mais os nossos parceiros construtores a ter mais
uma análise do cliente final e das necessidades que eles têm. Têm criado espaços mais dinâmicos entre interiores e exteriores, com zonas exteriores maiores associadas às frações, zonas exteriores comuns, até das frações todas, parques Essa parques parte infantis. tem que ser melhor pensada. Está a ser Já- cada já vez, come- já sim, começa, já está a ser cada começa vez a ser. melhor pensada e pensada para o cliente final, não para o uso próprio e uso fruto próprio, que é parte do rendimento. Uma construtora existe para ter rendimento. E aí não há questão, não há volta a dar. Mas existe também agora uma pegada muito importante, que é a parte, não é questão social, é social e energética, e também da coabitação entre as próprias pessoas que estão no mesmo bloco de apartamentos. Acaba por se querer dar uma saúde, neste caso mais mental, não é? Em vez de falarmos aqui já da saúde física, mas querem desenvolver espaços em que as pessoas consigam conviver entre elas sem sair do espaço de habitação. Perguntava à Leonor que estratégias achas que devem existir para criar uma arquitetura sustentável, no sentido de, pronto, já está a tornar uma casa confortável, com poucos custos. Lá está, há bocado falámos na arquitetura modular, porque será o futuro um bocado por aí, porque é muito mais rápido e, sendo repetitivo, será mais económico. Achas que isso será uma vertente que... Bom, antes de mais, eu queria já agora referir o que estavam a falar da questão da impermeabilização, e eu concordo perfeitamente com a construção em altura, e acho que uma cidade que está em crescimento como Braga, estarmos a construir casinhas vai criar uma expansão como suburbana até, vai-se criar bairros suburbanos, e isso é um grande problema, porque depois os bairros suburbanos geralmente estão afastados das valências da cidade, daquilo que as pessoas precisam ter ali à mão, seja a nível de comércio, seja escolas, saúde, e portanto isso geralmente, quando acontece, em outros exemplos, em cidades dos Estados Unidos, por exemplo, é um grande problema para a cidade. Portanto, isso estou totalmente de acordo que é de evitar esse tipo de construção e portanto, o importante é criar dentro da habitação em altura espaços urbanos, públicos e verdes e com condições para as pessoas usufruírem da cidade. Isso é que, a meu ver, é importante. Relativamente, falaste da questão que estratégias é que se pode fazer para uma habitação, para as habitações serem cada vez mais sustentáveis. A primeira coisa que disseste foi com baixo custo. Isso aí nem sempre se consegue aliar, também se consegue, também faz parte, mas muitas vezes nós, para conseguirmos as soluções, portanto, sustentáveis, ainda continuam a ser muitas vezes mais caras, mas depois isto tem outros benefícios que a longo prazo se calhar acaba por ser mais vantajoso e mais barato, portanto num curto prazo se calhar pode parecer mais caro se compararmos a determinados materiais ou soluções construtivas, mas nós, para tornarmos as nossas habitações sustentáveis, temos uma série de estratégias que nem sempre passam só pelos materiais, a própria forma como projetamos o espaço, tentando ir sempre para sistemas passivos energéticos, ou seja, evitar o uso de energia fóssil, portanto, e ao criarmos um sistema passivo, de pensamento, de desenho passivo, o que é que eu quero dizer com isto? É algumas estratégias que evitam, nós temos que usar ar-condicionados, aquecimento, portanto, isto pelo próprio desenho da arquitetura. E depois temos vários tipos de materiais que também contribuem para uma diminuição da pegada ecológica, e nós enquanto grupo, no DST Grupo, quando são clientes que já vêm com um projeto, pouco temos a fazer em relação a isso, mas também somos promotores de várias habitações e tentamos sempre ter os certificados BREEAM e LEED, que são, no fundo, o selo global que existe, internacional, a nível internacional, de qualidade e de sustentabilidade, e isso aí é sempre uma procura que nós... Vou começar a agradecer por todos os patrocinadores e parceiros. Nosso tempo de antena por hoje já deu o que tinha a dar. Acho que foi uma conversa muito interessante, acima de tudo, essencial. Agradeço a todos os convidados, mais uma vez aos parceiros e patrocinadores, porque sem eles nada era possível.
e por vocês estarem presentes. Agradecer mais uma vez ao grupo da Sonai Sierra, à cedência do espaço da Mesa da Praça. Fica também o convite, visto que já está perto da hora de almoço, se quiserem comer nos quiosques aqui em baixo. Dar uma voltinha também pela praça e verem o local, que muita gente ainda não conhece, e agradecer a toda a gente envolvida neste projeto. Dou encerrado por a sessão. Muito obrigado.